se começar com uma oração? Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta tarde que o Senhor nos concede, ó Deus. Quero ser grata a Ti, porque o Senhor é um Deus de amor, tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigada, meu Senhor. Quero que o Senhor abençoe cada mulher que vai participar desse estudo nessa tarde. Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai, que nós possamos chegar no final dessa tarde com o coração cheio de alegria, por ter um Deus que cuida de detalhes das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos. Abençoa a Cláudia, Pai, que vai estar ministrando a Tua palavra, que vai estar recebendo do Senhor e transmitindo para nós, Pai, que nós possamos receber também, de uma forma toda especial, a Tua palavra no nosso coração, guardando ela para não pecar contra Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta tarde. Eu sou grata no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, eu gostaria de hoje, né, fazer um pouquinho de recapitulação, não com relação a rever, né, tudo que eu falei, mas de recapitular com relação à leitura da própria palavra de Deus, né? A gente sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Eu gostaria até de pedir que vocês abrissem Isaías, capítulo 55, o versículo 10 e 11. Isaías 55, versículo 10 e 11. E ele fala assim, olha: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, é uma comparação, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, isso aí é a palavra de Deus, né? Deus falando, comparando da mesma forma que a chuva cai do céu, que a neve cai do céu, ela regra a terra, né? Se não tiver água suficiente, a gente sabe que a semente não brota, né? A gente fica numa secura, a gente fica em dificuldade, que é um pouquinho que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui no sul, com essa estiagem, né? E a gente precisa da água, a gente precisa que a terra multiplique, que a semente multiplique, para que não haja fome, não haja falta, né? De comida para nós. Então, da mesma forma, Deus fala que assim é a palavra de Deus. Então, cada vez que a gente lê, que a gente ouve, né, a palavra de Deus, mesmo que seja a simples leitura da Bíblia, eu não estou falando que precisa ter uma pregação elaborada, um super estudo bíblico. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está falando que é a palavra que sai da boca de Deus. E como que é a boca de Deus, né? Onde que está a boca de Deus para a gente ouvir essa palavra? Está aqui escrito para nós. Então, cada vez que uma pessoa lê e escuta a palavra de Deus, essa promessa que ele diz, que essa palavra não vai voltar para Deus vazia, né? Ela não vai, ela vai como é a chuva que cai na terra, né? Ela vai fazer, assim como a chuva cai na terra, para poder frutificar a semente, dar pão para nós, a palavra de Deus vai penetrar na nossa mente, vai penetrar no nosso coração e fazer aquilo que Deus determinou que ela fizesse, né? Vai fazer com que a palavra de Deus prospere, né? Eu acho isso aí, assim, uma bênção linda, né? Então, é o estabelecimento do reino de Deus, né?
com essa palavra que vai prosperar. Por que que eu estou lendo isso aí, né? Eu quero também que agora vocês vão lá para o Novo Testamento, lá para Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, eu quero falar da importância da palavra de Deus, da importância da leitura da palavra de Deus, né? Olha lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração, né? Então, embora a palavra de Deus ela seja um consolo para nós, um auxílio para as nossas vidas, né? Um alimento espiritual para nós, a palavra de Deus também é um instrumento de juízo, né? Um instrumento de juízo de Deus e execução para aqueles que não se comprometem com Jesus Cristo, né? Então, vocês depois lerem, né, todo esse capítulo 4 de Hebreus, vocês vão ver que os judeus naquela época, né, eles estavam persuadidos, né? Eles se garantiam, achavam que eles tinham tudo, porque eles pertenciam ao povo escolhido de Deus, né? Mas a própria palavra de Deus mostrava que eles não estavam comprometidos, né, com a palavra de Deus, com o próprio Deus, né? E a palavra de Deus, quando ela é lida, ela expõe tudo que está dentro de nós, né? Expõe as nossas intenções. Por isso que ela fala que ela é capaz de dividir alma e espírito. É muito difícil, né? A gente sabe. Ela nos confronta, né, Cláudia? Isso mesmo, ela nos confronta. E a gente não sabe, né? Eu não sei dizer onde que começa a minha alma, onde que ela termina e onde começa o meu espírito. Eu não sei, né? São coisas que a gente não vê. São coisas que estão no interior do nosso corpo, né? E a palavra de Deus que ela é capaz disso. E ela é capaz de fazer aquilo que a Eliane falou, de expor os pensamentos, olha, e os propósitos do nosso coração, aquela segunda intenção, aquilo que a gente realmente está pensando, mas a gente não fala para ninguém, as nossas segundas intenções, né? Então, a palavra de Deus é capaz disso tudo, né? E a Bíblia diz que dentro do coração do homem, o coração do homem é enganoso, dentro de nós não tem nada bom, e a palavra de Deus é capaz de expor isso, né? De expor essa coisa que está lá dentro. Eu queria ainda, por que que eu li isso, né? Se a gente parar para pensar, quanto tempo, né? Nós estudamos a Bíblia juntas, né? A gente medita na palavra de Deus. Só que a gente medita uma vez por semana só, né? Mas nós tínhamos o nosso encontro, né? Às terças-feiras. E só isso. E aí eu pergunto para vocês, se vocês se alimentarem só uma vez por semana, vocês acham que vocês dão conta de fazer tudo que vocês fazem? Eu acho que não, né? Então, por isso que é tão importante a gente meditar, a gente ler, a gente saber. Por isso que eu falei para o grupo de ontem, né? Que aquele livro Vivendo na Palavra, agora ele estava disponível, né? Lembra que eu falei há uns dias atrás, um tempinho atrás, que era interessante vocês comprarem, porque ele ensina como a gente estudar a Bíblia sozinha, né? Como aprender diretamente da Palavra de Deus. Daí a Eliane falou que estava esgotado, né?
Mas me parece que a Imprensa Batista Regular lançou uma nova edição. Eu acho que, tendo em vista agora o Dia dos Pais, né, uma sugestão boa de presente para os pais, mas eu acho que não é só para homem, não. Aquilo ali eu acho que é para todo mundo que se interessa em você não ficar dependente de ninguém ensinar para você, você saber descobrir o que Deus quer falar. Então, por que eu falei isso tudo? Porque eu quero hoje ler com vocês, né? Efésios, eu vou ler a partir do começo, né? Efésios capítulo 1, e eu vou ler até o capítulo 2, vou ler o capítulo 1 e 2, nessa nova tradução, né? Nova Bíblia Viva, né? Eu não sei qual é a tradução de vocês, se alguém tem uma tradução mais moderna. Eliane, não sei qual é a tradução que você usa. Não, nós estamos com a do... Eu estou aqui com a minha Bíblia da MacArthur. Ah, da MacArthur, que é Almeida, né? Almeida E a da mãe, e a da mãe também é Almeida. Ah, tá bom. Então vai ser bem interessante vocês ouvirem, né? Essa leitura nessa Bíblia, Nova Bíblia Viva, né? Eu não sei, a Rosana, qual é a tradução que você está usando, né? Então, vocês escutem lá, né? É bem interessante a gente ouvir, porque é uma tradução que eu comparei com a outra, ela é bem direitinha, né? Ela não é como a tradução na linguagem de hoje, ela é mais fiel ao texto, né? Mas abre a mente da gente para entender algumas outras coisas. Então, vamos lá. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Que a sua graça e sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus, nosso Pai, e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos sem uma única falta, a nós, que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora, a partir do versículo 6, tem aquela oração, né? Lindíssima, que vai até o 14, num fôlego só, mas eu não consigo ler num fôlego só, né? Imaginem como se eu conseguisse. Versículo 6. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito estas coisas poderosas por nós, e fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu.
E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. É por isso que, desde que eu soube da firme fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Agora é aquela oração de Paulo, olha lá. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e os fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja nesse mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Gente, aí não está escrito amém, mas eu quero dar um amém. Amém. Que oração linda! Deus, o Paulo está orando, não para que a gente receba esse poder, mas para que a gente veja que esse poder já é nosso, já está disponível para nós, né? Ele só quer que a gente saiba, que a gente conheça a riqueza, né? Dessa herança que ele deu, né? Nós que temos a marca, né, do Espírito Santo, a gente consegue compreender essas coisas incríveis, né, que ele nos tem dado. E é essa oração para que a gente seja inundada de luz, né, de luz, porque na escuridão não se vê nada. Então ele pede que a gente tenha luz, muita luz para ver, né, para ver o grandioso poder dele em nós, né? Então, é um poder que está acima de tudo. E olha, esse poder, Jesus, a gente sabe que Jesus, quando ressuscitou, ele voltou, né, à Terra, ele apareceu para muito, em torno de 500 pessoas, e depois ele subiu de novo. Para quê? Para que Jesus voltou ao céu? Para ele se assentar ao lado direito de Deus, né? Por quê? Porque ele ia deixar aqui conosco o Espírito Santo. Então, olha que maravilha. Então, nós temos Deus lá, Jesus assentado ao lado direito de Deus no céu, intercedendo por nós, e nos deu o Espírito Santo dele aqui para habitar conosco, né? Então, olha, nós temos Deus agindo nos dois sentidos. O Espírito Santo, né? Que intercede por nós, que ora por nós, que às vezes a gente não sabe pedir as coisas certas. E nós temos o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, sentado ao lado de Deus, falando: Pai, essa é a Cleliane, essa é a Rosana. A Rosana é minha filha, pai. Olha, ela está pedindo, ela está com umas dificuldades aqui, mas Deus, olha, pode dar para ela sim. Ela está pedindo por fé, eu conheço ela, eu sei quem é ela.
olha, ela não está aqui sabendo realmente transmitir em palavras aquilo que ela precisa, mas olha, eu já sei, ó, ela precisa disso. O Espírito Santo está lá falando para mim que é isso aí que ela precisa. Dá para ela, tá? Ela está pedindo um pouquinho todo aqui, né? Mas o Espírito Santo conserta. Olha que maravilha, né? Então, isso é uma oração muito grande, gente. Olha, decorem essa oração, colhem lá no espelho do banheiro de vocês, né? Põe dentro da bolsa. Olha que oração maravilhosa para você fazer, para você lembrar, pedir para Deus lembrar isso tudo, né? Para que a gente possa compreender como é incrivelmente grande o poder de Deus para conosco. Né? Ele não fala para que vocês possam receber esse poder. Não, não é para a gente receber, a gente já tem disso, precisa compreender, porque é uma coisa muito grande, a nossa mente é muito limitada, é muito finita, né? E ele quer que a gente... Então, ele ora. Já pensou se você também orar? Deus, me ajude a compreender o tamanho do seu poder, né? Me ajude a compreender. Isso é maravilhoso, né? Bom, então vamos agora lá, né, para o capítulo 2, que daí ele começa, né, a falar lá umas coisinhas diferentes, né? Ele começa a falar sobre o objetivo, né, dessa carta aos Efésios, né? Então ele faz uma introdução, ele faz essa oração aí super poderosa e agora ele vai dizer qual o objetivo da carta. Então, no capítulo 2, do versículo 1 a 10, a gente já estudou, e daí hoje nós vamos começar a partir do 11. Então, eu vou ler desde o começo do capítulo 2. Então, vamos lá. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Iam à multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar. E a gente sabe qual é, né? Esse príncipe do poder do ar aí é o diabo, é o Satanás, né? Está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Olha, eu vou repetir isso aí, ó. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Olha o versículo 10 agora. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus,
para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás, né? Olha que lindo isso aí, né? Então, a salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que nós fizemos, mas é um presente de Deus para nós, né? E a gente viu na terça-feira passada, né? Que tipo de obras que a gente pode fazer agora, né? Como resposta a Deus por esse presente tão maravilhoso que Ele deu para nós, né? Aí ele começa ali no versículo 11 e ele vai começar a falar de uma missão de paz incrível. Uma missão de paz incrível. E pensa, gente, que coisa que mais a gente precisa nesse mundo do que paz, não é mesmo? Vamos ver aí o que ele fala sobre essa incrível missão de paz. Aí, começando no versículo 11, né? Lembrando que eu estou lendo nessa tradução aí da nova Bíblia Viva, né? Então, lá, versículo 11. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisão. Depois eu vou explicar essas palavras aí difíceis, né? Aliás, eu posso já falar agora, né? Circuncisão era um sinal, né? No corpo do judeu, era a pele do prepúcio que era retirada e era um sinal que não era visível, né? Era um sinal na carne, marcando que eles eram povo em aliança com Deus, né? Então, vou ler de novo, olha. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios, quer dizer, vocês eram pagãos, vocês eram não judeus, né? Todas nós aqui, né? Eu perguntei, né? Lá no começo, se tinha alguma de nós aqui que éramos judias. Não temos, né? Então, todas nós entramos nessa categoria aqui, de gentios, de pagãos, de não judias, né? E de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Terrível isso, né? Olha agora o versículo 13. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com seu sangue. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos na forma de ordenanças. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo e formou um só povo e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe esse evangelho de paz a vocês, que estavam tão longe dele, e a nós que estávamos perto. Agora, todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai, pelo poder de um só Espírito. Agora, vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros,
mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre qual vocês se encontram agora. O apóstolo e os profetas. E a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocadas juntamente com Cristo, como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele e uns aos outros pelo Espírito, que fazem parte desta morada de Deus. Gente, isso aqui é muito lindo, né? Então, como vocês, eu também estou lendo muitas vezes, né? A carta de Efésios, e a gente às vezes começa a ficar acostumada com uma tradução, né? Mas quando a gente lê ou escuta, né, a leitura numa outra tradução, né? Usando sinônimos, a gente vê que grandeza, né? Olha que coisa incrível, gente. Falta 1 minuto para a gente terminar esse primeiro bloco. E aí, quando nós vamos retornar, eu quero falar para vocês sobre essa grande inimizade, essa grande guerra que existia, né? Entre judeus e gentios, tá bom? Então, queridas, até daqui a pouquinho. Cliquem de novo no mesmo link. E aí a gente já volta, tá bom? Para o segundo bloco para falar sobre isso, a partir do versículo 11 do capítulo 2, tá bom? Até daqui a pouquinho.